estamos aqui com o Luciano, psicólogo do esporte. Eu vou fazer algumas perguntas para ele. Luciano, qual a instituição em que você se formou e qual ano de formação? Bom, eu me formei na Universidade de Brasília, me formei em 2004. Lá mesmo eu fiz uma pós-graduação em Psicologia do Esporte e fiz também um mestrado em Atividade Física e Esporte lá na Faculdade de Educação Física, isso finalizando em 2008. Atualmente eu estou lá como aluno do doutorado na área de educação, também trabalhando com alguma coisa relacionada à Psicologia do Esporte. Há quanto tempo você atua profissionalmente na sua área? Bom, na Psicologia do Esporte eu atuo desde 2006 ou 2005. Foi em função dessa pós-graduação, eu já comecei a me envolver com essa área. Como surgiu o seu interesse? Bom, meu interesse eu sempre pratiquei esporte, eu sempre fui envolvido com atividade física e com esporte. Quando eu entrei na psicologia, eu já entrei exatamente pensando em atuar com a psicologia do esporte, no sentido em que eu tinha algumas questões como atleta que eu percebia que necessitava de algo mais para compreender. E eu acreditava que a psicologia era a resposta para esses problemas que as outras áreas das ciências do esporte elas não conseguiam responder. Sua formação superior foi suficiente para atuar nessa área? Não, a graduação, via de regra, ela não é suficiente para atuar nessa área, principalmente porque os currículos da maioria das universidades e faculdades elas não contemplam a psicologia do esporte na sua grade curricular. Então, para que eu conseguisse ter o mínimo de segurança para trabalhar com a psicologia do esporte, eu tive que buscar uma formação complementar em nível de pós-graduação, e aí lato sensu, estrito sensu, para que eu conseguisse evoluir teoricamente nessa área da psicologia. E o que faz um psicólogo da área do esporte? Me explica. Bom, o psicólogo ele tem muitas atribuições, né? Primeiro que a psicologia do esporte ela pode intervir em várias áreas. Ela pode intervir na área escolar, então a psicologia do esporte ela pode auxiliar, por exemplo, o professor de educação física na condução das atividades esportivas no âmbito da escola. Ela pode atuar na questão de prevenção e reabilitação de lesões, que hoje talvez seja a área que mais esteja crescendo. Atletas lesionados, o que a psicologia pode fazer para acelerar a recuperação desse atleta ou até para que ele volte a atuar como era antes da lesão. Então dá para se trabalhar uma série de questões aí, junto, por exemplo, com a fisioterapia, com a educação física e com a medicina. Além da área escolar, da área de prevenção e reabilitação, a psicologia hoje está muito presente na questão da atividade física de lazer, que é exatamente ajudar as pessoas a aderirem à prática de uma atividade física, que hoje é um dos grandes problemas de quem inicia uma prática de atividade física e não consegue permanecer, ocasionando aí um sedentarismo nos níveis que a gente encontra hoje. E a área da psicologia que talvez seja mais conhecida é a psicologia do esporte de rendimento. É aí onde o psicólogo vai se inserir no contexto esportivo especificamente, seja de grupo, seja individual, para que ele contribua com o aumento da performance, tanto do atleta quanto do grupo, quando for o caso. Qual o seu campo de atuação, clientela atendida e em relação aos outros psicólogos? Bom, a psicologia do esporte hoje eu digo que ela é o meu hobby, né? Eu tenho outras atividades profissionais. A psicologia do esporte não é a minha atividade profissional principal, ela é uma atividade que eu faço exatamente pelo meu envolvimento que eu tenho com essa área. Eu tenho atuado principalmente com futebol e com alguns esportes de luta, como judô, como karatê, como taekwondo. O envolvimento com esses esportes, eles se dão, principalmente o futebol, pelo fato de eu ter uma relação muito estreita com o futebol. Essa é uma questão que é um dificultador para as pessoas que querem entrar na área da psicologia do esporte. Você precisa ter um mínimo de conhecimento sobre a área esportiva que você vai atuar. Então, nesse sentido, eu tenho atuado basicamente nessas duas áreas. Já trabalhei com vôlei também, um trabalho bastante interessante. E a relação com outros profissionais, ela se dá muito com profissionais da área da educação física e da fisioterapia. Então, em função desses esportes que eu tenho trabalhado, eu tenho um contato muito próximo com o treinador, com o preparador físico, eventualmente com o fisioterapeuta, eventualmente com o nutricionista.
O contato com outros psicólogos, ele ocorreu em alguns momentos em função de algumas patologias que foram identificadas com alguns atletas, tendo em vista que a psicologia do esporte procura não misturar essas duas intervenções, eu encaminhei esses atletas para um psicólogo clínico e daí a gente fez um trabalho junto, no sentido de ele atuar no âmbito clínico e eu atuando no âmbito da psicologia do esporte. Legal. Como é a sua rotina de trabalho? Bom, a minha rotina de trabalho fica muito em função do esporte com o qual eu estou trabalhando, principalmente se ele é individual ou se ele é coletivo. Para falar dessa experiência agora, em que eu estou numa equipe de futebol, né, eu me organizei para estar lá uma vez por semana. Então, é óbvio que isso não é o ideal. Isso é mais uma limitação tanto do meu horário quanto de uma questão financeira do clube em me remunerar por uma dedicação mais integral. Mas, via de regra, o psicólogo ele está inserido no contexto da preparação de uma equipe ou de um atleta. Mas se eu tivesse que responder para ti de forma mais direta, eu diria que, via de regra, as intervenções elas ocorrem uma vez por semana. Seus principais desafios? Olha, o principal desafio hoje da psicologia do esporte, ela é principalmente sensibilizar os dirigentes da importância de ter um profissional da psicologia do esporte no âmbito do esporte. Falando aqui da intervenção da psicologia do esporte no alto rendimento, na alta performance. Os profissionais que trabalham com esporte, professores de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, todos eles já entendem que a psicologia do esporte ela é fundamental. Só que quando chega em nível de gestão, o gestor ele tem que optar por algumas questões em função da restrição financeira e a psicologia do esporte tende a ser uma dessas áreas que ela é tratada como um luxo. Ela não é ainda tratada como uma área básica, que ela é fundamental para o rendimento. Por mais que sempre que há algum problema, um insucesso, é muito comum as pessoas atribuírem isso a um problema psicológico, mas que não há uma ideia de investir nisso em termos preventivos. O psicólogo às vezes é visto, pelo menos pelo leigo, como alguém que vai lá sanar um problema pontual, o famoso bombeiro que vai lá para apagar um incêndio. E definitivamente não é esse o trabalho da psicologia do esporte. Isso aí beira a magia, qualquer coisa desse tipo, e não ao trabalho científico que a psicologia do esporte desenvolve. Tá, agora me diz uma coisa que todo mundo quer saber. Qual é a média salarial de um psicólogo da sua área? Tá, varia muito, como em toda a área da psicologia, né? Dependendo da inserção do profissional no mercado, existe uma cobrança por uma hora de atendimento ou outra. Eu vou te falar especificamente por mim. Como não é uma área, como eu disse, que não é a minha atividade principal, eu não perco atleta ou equipe por questões salariais. Então, se o atleta não tem condições de pagar e ele sinalizou para a necessidade do trabalho, eu vou fazer o trabalho com ele, até por ser uma coisa que para mim também é gratificante. Mas quando a pessoa pode pagar, por exemplo, hoje, se é um atleta individual, eu tenho cobrado em média R$ 150 a hora de atendimento. Quando é uma equipe, não se trabalha com hora. Normalmente você fecha um salário mensal em função dos dias em que você vai estar lá, entendeu? É difícil falar dessa média salarial, até porque a gente não tem muitos psicólogos contratados formalmente para compondo a folha salarial de uma equipe, por exemplo. Então, eu posso te falar do que eu tenho convivido. Agora, falar de uma média em termos de Brasil, por exemplo, eu já teria uma dificuldade para assinalar esse dado. Tá, e qual é o conselho que você daria para um estudante que está interessado em seguir os seus passos? Olha, Seguir por esse caminho. é um conselho simples, assim. Primeiro, você vai precisar se envolver com o esporte. Se envolver, que eu estou dizendo aqui, não é praticar o esporte. Óbvio que se você praticar, isso vai te dar um diferencial maior, principalmente na hora de você entender o atleta e os problemas pelos quais ele passa. Mas não é uma garantia, até porque para você fazer, por exemplo, uma área clínica, você não precisa ter tido uma patologia, uma psicopatologia para ser um psicólogo clínico. Então, mas conhecer o esporte, obrigatoriamente você vai ter que conhecer. Então, se alguém tem interesse em evoluir na psicologia do esporte, o único conselho mais significativo que eu poderia dar é se aproxime da área do esporte, da área de atividade física. Conheça, acompanhe,
de preferência pratique alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido, você vai ter mais condições para direcionar o que você está vendo da teoria aqui na graduação para o que você está identificando como dificuldades no ambiente aí da atividade física e do esporte. Então tá, gente. Então é isso e ficamos por aqui. Ela incorporou mesmo a apresentadora de